1928. No mundo, aproxima-se o fim dos anos loucos, com sua juventude dourada, suas promessas e seus sonhos. A música de jazz áspera e nostálgica domina a cena. Multidões agitam-se e se divertem sem saber bem o que as espera. Em Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen assume pela segunda vez a presidência da República. A União Cívica Radical, o primeiro partido popular da história argentina, levou-o novamente à presidência. Aí está Dom Hipólito, aos 76 anos, aplaudido por gente do povo, empregados, operários, camponeses. Volta ao poder político mais amado do país. Um homem solitário e misterioso que não fazia discursos, mas que com seu silêncio conquistou um respeito quase religioso. Não apenas com seu silêncio. Depois de ter sido, em 1916, o primeiro presidente argentino eleito pelo voto universal, fez mais. Defendeu a neutralidade e independência argentina frente às grandes potências. Antecipou a legislação referente à demissão de empregados. Promoveu a jornada legal de 8 horas de trabalho. Tornou mais humanas as condições de trabalho na cidade e no campo. E generalizou nas escolas o uso do uniforme para que todas as crianças argentinas se sentissem iguais. Foi ele também quem abriu as universidades às classes populares, ao promulgar a reforma universitária em apoio à luta dos estudantes. Em 1928, Yrigoyen aplaude o mesmo povo que o aplaudiu em 1916. Mas há quem se sinta indignado. Há até quem sinta repulsa com a volta de Yrigoyen. Simplificando, são os membros da oligarquia argentina. Estes senhores de cartola, luvas brancas, com uma expressão permanente de ironia no rosto, passam parte do tempo nas estâncias e parte nos palacetes que construíram em Buenos Aires. Não sabem ao certo se são europeus ou argentinos. Vitória Ocampo, uma das representantes mais esplêndidas da oligarquia, dizia: na Europa éramos exilados argentinos e na Argentina éramos exilados europeus. A verdade é que os aristocratas argentinos, apesar da pretensão, não têm origem ilustre. Por trás dos seus modos europeus, ainda cheiram o esterco de vaca que impregnavam a pele de seus avós, quando no esforço de enriquecer rapidamente, cercavam o gado no campo e nas estâncias. Na realidade, a fonte de sua força está na estreita aliança com o poder imperial, distante e onipotente. Esse poder estava solidamente estabelecido nas terras argentinas havia mais de um século. A aliança entre a oligarquia crioula nativa e os ingleses tinha bases sólidas. A Argentina vendia aos ingleses seus couros, lãs e carnes congeladas. Os ingleses vendiam aos argentinos os produtos industrializados, alguns dos quais obtidos precisamente a partir da matéria-prima argentina. Evidentemente, um cobertor é sempre mais caro do que a lã com a qual é tecido. Além disso, o Império controlava, através de seus súditos, grandes empresas, bancos e empresas rurais. E, evidentemente, as estradas de ferro, que tinha ajudado a construir para que as carnes e os cereais chegassem até o porto de Buenos Aires, de onde partiam para o exterior. Excelente aliança. De fora, ficavam os verdadeiros produtores da riqueza argentina. Os velhos crioulos que lutavam tenazmente por seus valores e tradições.
e os imigrantes, que depois de 1880 entraram em massa no país. Estes velhos crioulos, os imigrantes e também os filhos argentinos destes imigrantes, defenderam e encarnaram o radicalismo e Hipólito Yrigoyen. Este era o desafio. Um país para todos, um país para o trabalho de muitos e o proveito de poucos. Já estamos em 1930. Em Wall Street, o mundo capitalista foi estilhaçado. Em Buenos Aires, a situação mudou em relação a 1928. Aumentou o desemprego. A imprensa, sob liderança de Crítica, jornal diário, fez de Hipólito Yrigoyen o alvo preferido de seus ataques. Os ministros radicais são vaiados nas aparições públicas. Há protestos estudantis. Sons e silhuetas suspeitas surgem no horizonte. Dom Hipólito está velho, é verdade, e já não parece muito lúcido. Mas, provavelmente, o que está para acontecer deve-se antes a seus acertos e a seus erros. Um dos acertos do radicalismo foi, sem dúvida, a criação de yacimentos petrolíferos fiscais, em 1921. Esse órgão foi entregue à direção do general Henrique Mosconi, militar exemplar que jamais deu as costas aos governos populares. Yrigoyen, Mosconi e outro presidente radical, Alvear, por pouco não conseguiram promulgar em 1928 a lei de nacionalização do petróleo. Foram impedidos pela maioria conservadora do Senado. Mesmo assim, as empresas estrangeiras acusaram o golpe. Um atentado contra a livre imprensa. Outros generais, diferentes de Mosconi, afastavam-se do radicalismo e conversavam animadamente com representantes da oligarquia e com os advogados das empresas inglesas. Como o general José Félix Uriburu e o general Agustín P. Justo. Os dois e outros que estavam com eles inaugurariam na Argentina um período obscuro de mais de 50 anos, durante o qual a República perdeu-se e o povo raramente viu respeitados os seus direitos. O celeiro do mundo encolheu até quase desaparecer e foi substituído por um país desregrado, ferido e atemorizado. Na manhã de 6 de setembro de 1930, cerca de 1000 soldados, principalmente cadetes do Colégio Militar e da Escola de Comunicações, puseram-se em marcha em El Palomar, sob as ordens do general José Félix Uriburu. O destino, o Palácio do Governo na Praça de Maio. O objetivo, derrubar Yrigoyen. No caminho, a coluna de amotinados foi recebendo o apoio da população civil. O exército, como corporação, manteve-se à distância. O único incidente sério ocorreu quando a coluna passou pelo prédio do Congresso e foi agredida a tiros por simpatizantes dos radicais. Quando Uriburu, sem encontrar maior resistência, entrou na sede do governo, já o esperava o vice-presidente Henrique Martínez, que assinou a entrega do poder. Yrigoyen, que estava em La Plata, renunciou por escrito. Sua casa, em Buenos Aires, foi saqueada e destruída pela multidão. Dois dias depois, Uriburu assumiu a presidência. Ao seu lado, na sacada, viam-se os futuros ministros, caras conhecidas e nomes da oligarquia.
Uma senhora, segundo conta Manuel Galvez, declarou que o general era mais importante que San Martín, porque havia derrubado os radicais, essa multidão de canalhas. Já San Martín havia expulsado os espanhóis, que afinal de contas eram gente decente. Uriburu estabeleceu uma repressão feroz. Houve fuzilamentos e prisões em massa. Na seção especial da polícia começou a ser empregado o choque elétrico, uma prática que no futuro seria adotada em larga escala. Irigoyen foi confinado na ilha de Martín Garcia, mas havia indícios de que o radicalismo ainda tinha o apoio popular. A 5 de abril de 1931, houve eleições na província de Buenos Aires. Ao contrário do que Uriburu esperava, os radicais derrotaram os conservadores. As eleições foram anuladas. O povo ainda não aprendera a votar. Na verdade, o general Uriburu queria estabelecer um novo regime de inspiração fascista. Embora cultor da tradição militar prussiana, não por acaso era conhecido como Von Pepe, era também grande admirador de Mussolini. Hitler ainda não era muito conhecido. Não conseguiu nenhum de seus objetivos. A maior parte de seus amigos da oligarquia não via com bons olhos os ideais fascistas e tinha clara preferência pelas tradições britânicas. Foi quando outro protagonista do golpe militar de 1930 passou a dominar a cena. O general Agustín Ferrusto apoiou a revolução e até chegou por algumas semanas ao posto de comandante em chefe do exército. Logo depois retirou-se para um discreto segundo plano. Seu coração estava em Londres. Era, como se chamava, um liberal à maneira argentina. Para as eleições, inventou a Concordância, uma coalizão de conservadores, dissidentes radicais e socialistas independentes. A 8 de novembro de 1931, embora o radicalismo já estivesse proscrito, Rusto e seu companheiro, o médico Julio Arroca Filho, ganharam eleições fraudulentas. O novo presidente tomou posse a 20 de fevereiro de 1932. Na Câmara de Comércio Argentino-Britânica, o clima era de alívio. Uriburu saía de cena. Os aplausos não eram muitos. E morreu em Paris alguns meses mais tarde, quase esquecido. Em seu funeral, ausente o povo, desfilaram as tropas da Legião Cívica. Eram os paramilitares fascistas da época, ainda mais marciais e cheios de empáfia do que os que viriam depois. O general Rusto fazia honra ao cargo e aos amigos. Por exemplo, no hipódromo, ao lado de damas e cavalheiros do Jockey Club, para os quais tudo havia voltado à normalidade. Que belas tardes de sol, com os cavalos e o entusiasmo da multidão. Outros milhões de argentinos, menos afortunados, sentiam sobre os ombros o peso da crise econômica. O desemprego, a fome, os movimentos de massa aumentavam. A Vila Desemprego, no Retiro, antecipava as favelas que viriam depois. E o mundo agitavam-se. Começava a desmoronar a ordem frágil criada pela Sociedade das Nações. Adolf Hitler, líder do nacional-socialismo, assumia a chancelaria alemã. Começou incendiando livros. Depois, em nome de uma paranoia racista, queimaria judeus nos fornos dos campos de concentração.
Que lugar caberia a Argentina neste mundo? Passada a terrível crise internacional de 1928, os preços da carne e dos cereais haviam caído muito. Para piorar ainda mais o quadro, o sócio majoritário, ou seja, o Império Britânico, reuniu as colônias e os parceiros comerciais em Ottawa em 1932 para propor-lhes um novo pacto que dava preferência aos produtos ingleses. Roosevelt e seus companheiros, preocupadíssimos, decidiram que só lhes restava a saída de um acordo. Em janeiro de 1933, partiu para Londres uma missão liderada pelo vice-presidente da República, Julio Avoca Filho, que negociou no Reino Unido um tratado comercial com o ministro inglês encarregado, Walter Runciman. Pelo tratado Roca-Runciman, os ingleses comprometiam-se a continuar comprando a carne argentina. Em troca, a Argentina deveria isentar de impostos o carvão inglês e ceder o monopólio da exportação de carne aos frigoríficos estrangeiros, proibindo, na realidade, a instalação de frigoríficos argentinos. Como efeito de uma espécie de convênio secreto, o Império Inglês impunha também a criação de um banco central misto com participação de bancos privados e uma central de transportes, dominada pelas empresas inglesas, em prejuízo dos pequenos proprietários de táxis e ônibus. Que grande negócio os argentinos conseguiram. Julio Avoca Filho dizia: a Argentina, por relações de interdependência, é de um ponto de vista econômico parte integrante do Império Britânico. O dia 3 de julho de 1933 é um dia de luto. E o povo chora, desamparado, ao perder seu caudilho. Hipólito Yrigoyen está morto. Não se provou nem delito nem qualquer irregularidade durante seu governo pela simples razão de que não existiram. Morreu pobre com austeridade. Tempos difíceis para o radicalismo. Primeiro adota uma política firme de oposição, decreta abstenção às eleições, recusando-se a participar das fraudes eleitorais. Apesar disso, em 1935, sob inspiração de Alvear, sucessor de Yrigoyen, o partido deixa de pregar a não participação nas eleições e, assim, de certo modo, passa a se integrar ao regime. Em julho de 1935, explode um escândalo no Senado. Lisandro de la Torre, senador democrata progressista por Santa Fé, conduziu um inquérito sobre as regalias que gozavam os frigoríficos estrangeiros e a difícil situação dos frigoríficos argentinos. A 23 de julho, enquanto Lisandro discursava denunciando os desmandos do Ministério de Justo, um homem entrou armado no recinto, atirou contra o senador santafesino. De la Torre sofreu apenas ferimentos leves, mas seu companheiro de bancada, que se interpôs entre ele e o assassino, Enzo Bordaberry, foi morto. O governo lastimou muito. Fez investigar, evidentemente, sem qualquer resultado, o assassinato e deu por encerrado o caso. O debate sobre o problema da carne também acabou ali. Apesar das negociatas, da corrupção e da oposição, o general Russo e seu governo chegaram ao fim do mandato. Tratava-se então de eleger o sucessor de mesma linha e apoiado igualmente por forças externas e internas. O escolhido foi Roberto Marcelino Ortiz, de origem radical e, portanto, anti-irigoyenista e plenamente aceitável para os conservadores. Quando já se sabia que seria ele o sucessor de Russo, houve o banquete da Câmara de Comércio Argentino-Britânica, que ali, sem muito tato, declarou: a Argentina mantém com vossa pátria laços e obrigações tão importantes quanto muitas das obrigações que unem a metrópole e diversas partes do Império.
Aconteceu o que tinha de acontecer. Ortiz, junto com o companheiro de chapa, o conservador Ramon Castilho, venceu as eleições, derrotando Alvear e Mosca, os radicais. A fraude foi espantosa. Houve voto cantado, os mortos votaram e muitas urnas foram roubadas e trocadas. Enquanto Ortiz começava a governar em Buenos Aires, em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadiam a Polônia e tinha início a Segunda Guerra Mundial. Durante 6 anos, o conflito devastaria países inteiros, fazendo milhões de mortos. O presidente Ortiz havia chegado ao poder graças à fraude, mas, ainda assim, mostrava-se disposto a combater este câncer da vida política argentina. Em 1940, depois de mais uma eleição fraudada na província de Buenos Aires, houve intervenção federal. Ortiz, infelizmente, já estava muito doente. O diabetes mal cuidado agravou-se e o deixou praticamente cego. De início, teve de passar o poder ao vice-presidente Castilho e depois, em junho de 1942, renunciou. Ortiz morreu em 15 de julho de 1942. Não chegou a alcançar seu objetivo e a fraude continuava imperando. Poucos meses antes, Alvear tinha morrido e pouco depois morreu o general Russo. Era o fim de uma era. Era necessário pensar sobre a Argentina depois da Segunda Guerra Mundial. Quem seriam seus aliados? O presidente Castilho era neutralista, mas também era conservador. E a maior parte de seus correligionários era de pró-aliados, os amigos tradicionais. O problema eram as relações com o leão britânico, que saía da guerra muito debilitado. As vozes mais cautelosas da oligarquia já previam a conveniência de abrir as portas a um novo sócio, mais jovem e mais forte que o Império Anêmico, os Estados Unidos. Com parcimônia, os norte-americanos já haviam instalado empresas no país. O futuro parecia lhe sorrir. Enquanto os conservadores ofereciam a candidatura à presidência a Dom Justiniano Patrão Costas, proprietário de engenhos em Salta e amigo de ingleses e norte-americanos, novamente apareciam no horizonte os sons e as silhuetas de antes. Ao nascer do sol, a 4 de junho de 1943, milhares de soldados saíram da base do Campo de Maio e iniciaram com cadetes do Colégio Militar uma marcha sobre Buenos Aires. O exército em peso estava contra Castilho e igualmente contra Patrão Costas. Consolidava-se um novo poder político, as Forças Armadas, como instituição e quase como partido autônomo. A população, farta de fraude e corrupção, apoiou os revoltosos. Houve até militantes radicais que acreditaram na volta ao poder de seu partido. Houve agitação e repúdio ao regime. Na Praça de Maio foram queimados 12 ônibus da Corporação de Transporte, odiado símbolo da redição a interesses estrangeiros. Castilho saiu sem luta. Entre os chefes do golpe, houve alguma confusão. De início, assumiu a presidência o general Arturo Ralston, partidário dos aliados e ideias conservadoras. Em 2 dias, porém, Ralston renunciou e o general Pedro Pablo Ramírez assumiu seu lugar. O mesmo Ramírez que até 3 de junho era o ministro da Guerra do governo Castilho.
Por trás do trono reinava um poder invisível. Era o GOU, Grupo de Oficiais Unidos. Uma loja militar que defendia a neutralidade na guerra e que, à sombra de Ramírez, passou a ocupar cargos-chave. Dentre todos os integrantes do GOU, quem tinha uma visão política mais clara era, sem dúvida, o coronel Juan Domingo Perón, que tão presente se fez no centro da vida argentina que ali brilharia durante os 30 anos que se seguiram. Perón subiu gradualmente os degraus do poder. Seu amigo, general Farrell, foi ministro da guerra e mais tarde, em 11 de outubro de 1943, chegou à vice-presidência. Em novembro do mesmo ano, Perón era nomeado para um posto recém-criado, a Secretaria do Trabalho e Previdência. O encontro de Perón com os dirigentes sindicais e os operários que visitavam a secretaria era um dos eventos chaves da história argentina recente. Os sindicalistas se surpreenderam ao encontrar um interlocutor atento aos seus problemas e que até era capaz de resolvê-los. Em 15 de janeiro de 1944, um terremoto destruiu a cidade de San Juan. Na velha capital da província, foram poucos os prédios que resistiram. Perón organizou e coordenou uma campanha de solidariedade à população, com reuniões, festivais artísticos e esportivos em benefício das vítimas do terremoto. Num destes festivais aconteceu outro encontro histórico. Uma história de amor que viria a ter significado político decisivo. Eva Duarte nasceu em 1919 em Los Toldos, província de Buenos Aires. Quando conheceu Perón, ainda não tinha completado 25 anos. Já tinha certa fama como atriz de rádio e novelas, mas a relação com Perón modificaria toda a sua vida. Este programa tem apoio cultural Bela Roupa e Hotéis. De segunda a sexta, 6 da tarde, ao vivo, Opinião Nacional. Eu acho que esse programa tem de nós, homens públicos, não só a maior homenagem, como também, sempre que necessário se fizer, aqui estaremos para dar a nossa contribuição para a sua permanente estada no ar aqui na TV Cultura. ¡Socorro! ¿Qué pasa? Viaje al Espanhol. Toda segunda, quarta e sexta, 9h30 da manhã, você aprende a gramática, a estrutura básica da língua e ainda conhece as diferentes variações do espanhol falado na América Latina. Viaje al Español es un curso que mostrará el español hablado en España. En Uruguay y en otros países hay que estacionar. En otros, como Ecuador, México, hay que parquear. Viaje al Espanhol, uma produção da Rádio e Televisão Espanhola. E você pode acompanhar o curso adquirindo os livros. Ligue 872-6122. No Cine Brasil. O preço da cabra você não pagou. De modo que pague como lhe mandei. Se não... O meu peão, ele só roda com ponteiro. Brutalidade, paixão e ciúme. Premiado com a Palma de Prata no Festival de Cannes, O Cangaceiro, com Alberto Ruschel e Ivan Jaurico. Neste domingo, 5 da tarde. Então já sabe, como eu disse, entramos macio, cada grupo numa entrada enquanto os macacos da Erivé estão cercados. E agora cada um com seus companheiros e ninguém esqueça as ordens. Ficção e realidade, num filme de Lima Barreto, na Cultura. Já se pressentia a derrota do nazismo. Frente à pressão dos Estados Unidos, tornou-se insustentável a posição de neutralidade da Argentina.
Sem grande entusiasmo, em 26 de janeiro de 1944, o governo militar rompeu relações com os países do eixo. A medida não conseguiu reforçar a autoridade do presidente Ramírez, que se debatia entre os amigos e os adversários de Perón, mais influente a cada dia. Até que, por fadiga, Ramírez renunciou em 9 de março. Foi substituído no poder pelo general Farrell. Perón, em pouco tempo, acumularia os cargos de vice-presidente, ministro da Guerra e secretário do Trabalho e Previdência. Impossível imaginar maior poder. Com Perón, foram promulgadas leis que marcaram um avanço autêntico na posição dos trabalhadores. A aposentadoria passou a ser um direito de todos. Criaram-se programas de previdência social, moradia e saúde. Finalmente, ao aprovar o Estatuto do Peão, trabalhador das estâncias, Perón atingiu severamente a tradicional estrutura do trabalho rural, acionada até então apenas pelos interesses de estancieiros e proprietários de terra. Em outros palcos, a Guerra Mundial ia chegando ao fim. Já não havia lugar para atitudes ambíguas. Para aumentar a pressão, os Estados Unidos chegaram a retirar de Buenos Aires o seu embaixador. Farrell acabou cedendo. Declarou um pouco tarde guerra ao eixo e assinou a ata de Chapultepec, que estabelecia um novo sistema interamericano dominado pelos Irmãos do Norte. Só então os norte-americanos decidiram nomear novo embaixador. O enviado chamava-se Spruill Braden e era especialista em identificar democratas e nazifascistas. Sua presença no país viria a deixar marcas profundas. A 7 de maio de 1945, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente às forças aliadas. Houve festa em Buenos Aires. Farrell consentiu que os partidos políticos que haviam sido dissolvidos voltassem a atuar. Até o governo admitiu que haveria eleições. Dirigentes partidários acusaram Perón de promover com a máquina do governo sua própria candidatura. A 19 de setembro, a oposição organizou uma marcha pela Constituição e pela liberdade. À frente do desfile vinham os líderes políticos e, ainda que seja difícil de acreditar, o embaixador Braden dos Estados Unidos. Pouco depois eclodia a crise. Os militares que faziam oposição a Perón jogaram duro. Em 9 de outubro, Perón viu-se obrigado a renunciar a todos os seus cargos. No dia 13, foi preso em casa e levado para a ilha de Martim Garcia. Mas Farrell mandou 2 dias depois que fosse trazido de volta a Buenos Aires para ser internado no hospital militar. Às 2 da madrugada do dia 17 de outubro de 1945, Perón entrou no hospital. Esta data dividiria para sempre a vida da Argentina, antes e depois de 17 de outubro. Grupos cada vez mais numerosos que vinham dos bairros operários e do cinturão industrial começaram a se reunir na Praça de Maio. A praça foi se enchendo com aquela massa escura e esquecida de todos. Molharam os pés nas fontes da praça, mas não porque constituíssem o anuvião zoológico ao qual se referiu um político de oposição a Perón, mas porque queriam mostrar que existiam, dizer que já não podiam ser excluídos da vida do país. Aos gritos, exigiam a presença de Perón, até que se decidiu buscá-lo no hospital militar. Quando apareceu no balcão da Casa Rosada, pouco antes da meia-noite, e foi aclamado pela multidão, seus adversários viram que a luta estava decidida.
Agora que as cartas estavam sobre a mesa, os partidos resolveram organizar o que se chamou União Democrática para enfrentar Perón nos comícios. No permitamos que el pueblo argentino se envilezca tolerando en silencio una dictadura. Antes que una agitación electoral y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial, los socialistas actuamos en la Unión como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentina, amenazada por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos suponer una gran fuerza moral y política. Votando por esta fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Reuniram-se radicais e comunistas, socialistas e democratas progressistas. Os radicais irigogenistas não receberam com entusiasmo a ideia de fazer oposição a outra corrente popular. Finalmente, a União Democrática indicou como seus candidatos dois radicais alvearistas, José P. Tamborini e Henrique M. Mosca. Perón lançou-se por todo o país em campanha eleitoral. O slogan mais repetido foi Britain ou Perón. Pela primeira vez em muitos anos, a Argentina teve eleições limpas e democráticas. E em 24 de fevereiro de 1946, Perón venceu com 1,5 milhão de votos contra 1.200.000 da União Democrática. A primeira fase do governo peronista foi marcada pela volta ao cenário político argentino das massas populares que haviam surgido com Irigoyen. A época caracterizou-se pelas grandes contradições públicas. O dia 17 de outubro passou a ser o dia da lealdade. O 1º de maio, dia do trabalho, era dia de gigantescas manifestações na Praça de Maio ou na Avenida 9 de Julho. Nos primeiros anos de seu governo, Perón procurou construir um novo regime, valendo-se do apoio inédito até então das massas trabalhadoras. Na economia, o peronismo procurava favorecer os assalariados mais humildes. A industrialização foi estimulada, embora tenha se cometido o erro de deixar de lado a indústria de base. A indústria leste cresceu muito e das fábricas argentinas saíam geladeiras e fogões para milhões de lares operários. Perón havia prometido nacionalizar os serviços públicos e cumpriu a palavra. As estradas de ferro foram nacionalizadas e na data em que foi assinado o termo de transferência houve festa. O peronismo teve um estilo público próprio, propaganda própria e seus próprios emblemas. Criou-se uma literatura laudatória própria do regime que muito irritava a oposição. As celebrações da massa operária eram marcadas pela monumentalidade. A energia da oposição canalizou-se, sobretudo, para os debates no Congresso. Deputados radicais como Ricardo Balbín, Luiz Della Piane e Arturo Frondizi
denunciaram o que consideravam violações da liberdade individual e desvios de Perón em relação ao seu próprio programa. Várias vezes, os parlamentares radicais foram destituídos e alguns chegaram até a cumprir penas de prisão. À altura da metade do primeiro período de governo, Perón convocou eleições para uma Assembleia Constituinte, cujas finalidades básicas seriam duas. Em primeiro lugar, incluir no texto constitucional os direitos sociais. Em segundo lugar, permitir a reeleição de Perón, vetada até então pela Constituição de 1853. Os dois objetivos foram alcançados. A 1º de maio de 1949, em todo o país, foi jurada a nova Constituição argentina. Na crônica do peronismo, há um personagem que merece um capítulo à parte. Eva Duarte. Depois, Eva Perón. Evita para as massas de trabalhadores que a amaram e veneraram, até mesmo em toscos altares domésticos. A Eva, para as escandalizadas senhoras de classe média e da zona norte da cidade de Buenos Aires. Eva Perón estreou como primeira-dama em uma viagem oficial à dolorida Europa do pós-guerra. Em Madrid, foi calorosamente recepcionada pelo generalíssimo Franco e saudada por uma grande multidão na Praça do Oriente. Depois esteve na Itália, onde foi recebida pelo primeiro-ministro, pelo presidente da República e pelo Papa Pio XII. Na França e na Suíça, teve de suportar alguns sinais de hostilidade. Na volta, foi recebida em triunfo pelo marido. A 9 de setembro de 1947, o Congresso argentino aprovou o direito de voto para as mulheres. E sob o fascínio cada vez maior da incansável Evita, começou a organização do Partido Peronista Feminino, que seria um outro braço do partido no poder. Impressionante ver como essa mulher jovem e bonita, que gostava de joias, de peles e de alta costura, transformou-se em colaboradora incondicional dos mais humildes, vestida num talher simples e de saltos baixos. Foi a criadora da Fundação Eva Perón, organização de grande atuação no campo social. Embora a maior parte dos recursos da Fundação viesse do desconto compulsório sobre os salários, ela foi responsável pela construção de obras muito importantes. Construíram-se casas populares, hospitais, centros policlínicos e amplas colônias de férias. A Cidade da Criança foi construída para atender às crianças necessitadas. Também pela Fundação foram construídas casas de amparo às mães com problemas sociais, além de praças e escolas. Evita chegou a ser considerada santa por amplos setores da população mais pobre. Na base dessa adoração, havia sempre um motivo bem concreto: financiamento para a construção de uma casa, uma aposentadoria, a ajuda a um inválido ou a uma mãe solteira. A 22 de agosto de 1951, a Confederação Geral do Trabalho organizou na Avenida 9 de Julho o chamado Cabildo Aberto do Justicialismo, outro nome dado ao peronismo para pedir a Perón e a Evita que se candidatassem pelo partido. Ao final do imponente ato, Evita concordou. Yo les pido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los esclavizados aquí presentes que me escuchan, que ante esta decisión
en que yo tenía tomada otra posición y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo. Na verdade, a esposa do presidente sofria de câncer há mais de um ano, embora se recusasse a admiti-lo. A 31 de agosto, pelo rádio, anunciou que não podia aceitar a homenagem que lhe estava sendo prestada. A 28 de setembro do mesmo ano, houve um levante armado contra Perón, encabeçado pelo general Benjamín Benéndez, que partiu do Campo de Maio na chefia de 3 tanques de cerca de 200 homens. O levante foi rapidamente sufocado. A festa de 17 de outubro seguinte foi uma homenagem a Evita. Já não se falava em sua candidatura. Como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. A 11 de novembro, realizaram-se eleições nacionais. Era a primeira vez na Argentina que as mulheres votavam. Falou-se muito de 2 irmãs gêmeas que, com 81 anos, votavam pela primeira vez. A chapa Perón-Quijano venceu com quase o dobro de número de votos dos radicais Balbín e Frondizi. Evita estava à morte. Em 1º de maio, pronunciou seu último discurso em público. A 4 de junho, ainda conseguiu acompanhar Perón na solenidade de posse para o seu 2º mandato como presidente e desfilou em carro aberto até o Palácio do Governo. Mas o fim estava próximo. A 26 de julho de 1952, à noite, a Cadeia Nacional de Radiodifusão anunciou que às 20 horas e 25 minutos daquele dia, a senhora Eva Perón, chefe espiritual da nação, entrara na imortalidade. Estava morta Eva Perón. A Eva, Evita, tinha apenas 33 anos.
Com a morte de Evita, foi como se o peronismo perdesse o brilho e as proporções. Em realidade, havia outros fatores a precipitar a decadência. A situação econômica era difícil. A política de altos dispêndios, com grandes investimentos sociais e obras públicas, expunha sua fragilidade. Alguns anos de colheitas fracas complicaram ainda mais a situação. À medida que caiu o padrão de vida, aumentava a oposição a Perón. No momento em que Perón falava na Praça de Maio, a 15 de abril de 1953, houve um atentado à bomba que matou 6 pessoas e fez muitos feridos entre a multidão que o ouvia. Respondendo aos clamores de vingança no balcão do Palácio do Governo, Perón falou em porrete aos opositores. A barbárie respondeu à barbárie. Grupos de peronistas percorreram a cidade, queimando e destruindo casas de opositores e locais de reunião. Nessa mesma noite, foram praticamente reduzidos a escombros a Casa Radical, a Casa do Povo, sede dos socialistas, a sede do aristocrático Jockey Club e outros prédios. O regime endureceu. Muitos opositores foram presos e ampliou-se a censura aos meios de comunicação. Face à crise, Perón tentou a aproximação com os Estados Unidos. Em julho de 1953, Milton Eisenhower visitou a Argentina. Era o irmão do presidente americano. Em agosto do mesmo ano, foi aprovada uma lei que dava garantias aos investimentos estrangeiros. Mais adiante, Perón assinaria um controvertido contrato de exploração de petróleo com a Califórnia, empresa norte-americana. A principal força de oposição era a União Cívica Radical. No Congresso, atacou a aproximação com os Estados Unidos, criticou o cerceamento das liberdades individuais e denunciou o que considerava o excessivo poder pessoal de Perón. Em novembro de 1954, sem que ninguém previsse, abriu-se uma nova frente de disputa. Perón criticou severamente a atuação de alguns padres e membros da Ação Católica, acusando-os de conspirarem contra seu governo. O peronismo começou a se afastar da Igreja Católica, que sempre havia sido um de seus principais aliados. Nos primeiros meses de 1955, a oposição perdeu. No dia de Corpus Christi, 11 de junho, uma grande multidão marchou em procissão para a Catedral de Buenos Aires, desafiando ordens do governo. Era o primeiro movimento de massa em oposição a Perón. 4 dias mais tarde, o governo expulsou 2 bispos, Manuel Tato e Ramon Novoa. Aproximava-se novamente um confronto muito mais cruel. Eclodiu uma rebelião armada contra Perón. As unidades do exército comprometidas com o movimento não chegaram a se deslocar. O principal foco da sublevação foi, dessa vez, a Marinha de Guerra. A aviação da Marinha, na tentativa de matar Perón, bombardeou o Palácio do Governo e a Praça de Maio. Peronistas que acorreram à praça foram atacados a tiros de metralhadora. Houve mais de 200 mortos e muitos feridos. Perón escondeu-se no sótão do Ministério do Exército. Finalmente, os aviões fugiram na direção de Montevidéu e os outros rebeldes entrincheirados no Ministério da Marinha renderam-se.
grupos de peronistas enfurecidos incendiaram igrejas no centro de Buenos Aires e provocaram danos em muitas outras, inclusive na Cúria Metropolitana. Perón, percebendo o risco que corria, reuniu seu gabinete e conclamou a nação à pacificação nacional. Passou, inclusive, a permitir que a oposição usasse as rádios oficiais, o que nos últimos anos fora expressamente proibido. O discurso que mais impressionou foi o do médico Arturo Frondizi, presidente do Comitê Nacional de União Cívica Radical. A tensão se agravava. Perón propôs a seus partidários a sua renúncia. A 31 de agosto, a CGT e o Partido Peronista reuniram uma multidão na Praça de Maio. E ali foi rejeitada a renúncia de Perón e confirmada a plena confiança depositada no chefe. Perón, novamente sentindo-se forte, usou termos duros ao falar ao povo. Já não era possível. Repetia-se o ciclo do eterno retorno da história argentina. Voltavam a surgir no horizonte as sombras de 1930 e de 1943. A 16 de setembro de 1955, outra vez ouviram-se tiros. Novo levante militar contra Perón. O principal foco era a Escola de Infantaria de Córdoba, sob o comando do general Eduardo Lonardi. Os primeiros combates ocorreram em Córdoba. Ao lado dos revolucionários lutavam também grupos civis. Perón apresentou sua renúncia a 19 de setembro para ser aceita no dia seguinte por uma junta de generais que havia tomado poder em Buenos Aires. Em seguida, já como ex-presidente, Perón refugiou-se num navio paraguaio que estava no porto. Este programa teve apoio cultural Della Volpi Hotéis. A República Perdida. No segundo programa, a transformação da Argentina sob o governo de Perón, os generais que tomaram o poder e a luta armada dos oposicionistas contra os militares. Quarta, 11h30 da noite, A República Perdida, série inédita.